Sejam bem-vindos. Em comemoração ao Dia Mundial da Sepse, 13 de setembro, nós estamos trazendo nessa videoaula atualizações importantes e conceitos importantes no quesito da sepse e dos protocolos de sepse adulto e infantil. Meu nome é Camila, eu sou enfermeira e vou estar com você nos próximos minutos falando um pouquinho desse tema que é de suma importância. A gente começa fazendo um questionamento. Por que gerenciar o protocolo de sepse? Existem dados que são alarmantes e que é muito importante que a gente os reconheça. Nós ainda temos uma incidência alta de mortalidade por sepse no Brasil. Isso equivale a, em média, 46% da população que adquire sepse, onde 30% dos leitos de UTI hoje são ocupados por pacientes com diagnóstico de sepse. São valores bem altos. E pensando em custos também, o custo médio da sepse dia no Brasil, ele também é bem elevado. Ele ultrapassa aí a casa de $1.000. Isso vai, ao ser convertido em reais, passa de R$5.000 dia, sendo que em pacientes sobreviventes o custo também é alto, se aproxima de $1.000, e não sobreviventes também. É bastante significante, ultrapassando aí a casa de $1.000. Geralmente são pacientes mais graves e por conta disso acaba aumentando também o custo do tratamento desses. E por que a letalidade da sepse no Brasil ela é tão alta? Nós temos aí fatores, alguns indicadores, na verdade, que trazem para a gente informações importantes, como, por exemplo, a dificuldade de diagnosticar a sepse, principalmente pelo desconhecimento dos profissionais da área da saúde, que também é um item que a gente pode ver aqui um pouco abaixo. Isso acaba por aumentar a letalidade da sepse. A falta de dados, a falta de uma coleta de dados adequada para evidenciar a presença ou não de disfunção orgânica ou sinais de CIRS também é um fator importante. Acesso inadequado do paciente ao sistema de saúde, processos inadequados com limitação de recursos, a própria falta de desconhecimento do público leigo influencia bastante no aumento dessa letalidade. E a gente não pode deixar de levar em consideração que a sepse, hoje em dia, mesmo com todos os recursos, ela ainda é uma doença negligenciada. São muitas as situações que a gente poderia estar falando aqui, onde protocolos de sepse poderiam ter sido abertos de forma precoce e acabam que são negligenciados e não são abertos. Isso também contribui para o aumento da letalidade da sepse no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, desde 2017, colocou a sepse como uma prioridade, tendo como objetivo melhorar a prevenção, diagnóstico e o tratamento precoce da mesma. E o Conselho Federal de Medicina recomenda que os protocolos de sepse sejam abertos em todos os níveis de atendimento à saúde, por meio de protocolos assistenciais, para que ocorra o reconhecimento precoce e o tratamento de pacientes com sepse. E vale, então, a gente falar um pouquinho de definições importantes, né? Já que nós estamos falando sobre sepse, é importante a gente saber o que é a sepse, né? A sepse nada mais é do que uma infecção associada a uma disfunção orgânica.
O organismo ele responde exageradamente frente a uma infecção local, desencadeando uma série de disfunções orgânicas em decorrência de um processo inflamatório sistêmico. Sendo assim, vamos imaginar um paciente com uma infecção, uma pneumonia, por exemplo. O organismo, ao identificar a infecção, ele vai liberar células de defesa, como por exemplo o macrófago, que são as primeiras células de defesa a chegar na região da infecção. Esses vão fagocitar o micro-organismo, e ao fazer isso, eles vão liberar uma série de fatores inflamatórios que vão ativar mais células de defesa, iniciando aí um ciclo de respostas inflamatórias mais abrangentes, onde, por fim, esses fatores inflamatórios eles saem do local ali da infecção e acabam caindo na corrente sanguínea, prejudicando então órgãos-alvo, como os rins, pulmão, coração, encéfalo e etc. Para tanto, né, a gente precisa então observar os sinais de resposta inflamatória sistêmica, já que as nossas células de defesa vão liberar mediadores que vão influenciar no aumento dessa inflamação. É importante a gente observar estes sinais que são mais reconhecidos no dia a dia dos profissionais como os SIRS, né? A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, onde eu vou ter uma série de alterações que vão indicar para mim que o meu paciente ele está inflamado. Mas vale ressaltar que a SIRS ela é somente um sinal de alerta para a sepse, mas ela não define o diagnóstico. Para diagnosticar a sepse, é preciso que o paciente apresente um sinal de disfunção orgânica, com ou sem sinais de SIRS. Entre os principais sinais aí de SIRS que nós devemos levar em consideração, nós vamos ter a temperatura axilar maior que 38,3 ou menor que 36, equivalente aí em termos de temperatura axilar, né? Frequência cardíaca acima de 90, apesar de ser considerado taquicardia acima de 100 batimentos por minuto, como um sinal, né, de SIRS, a gente vai caracterizar a frequência cardíaca acima de 90. A frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto, ou a pressão arterial de CO2 menor que 32 milímetros de mercúrio. Ainda vale destacar o aumento dos leucócitos totais acima de 12.000 ou abaixo de 4.000, ou ainda a presença de células jovens, como os bastonetes, que vão classificar para mim um desvio à esquerda acima de 10% do seu valor total. Isso daí são sinais de SIRS que são importantíssimos para que eu observe na minha busca ativa do paciente para identificar ou não estes sinais e então dar prosseguimento à abertura do protocolo de sepse. Vale ainda a gente ressaltar mais uma informação importante, que para eu classificar o meu paciente em SIRS, eu preciso que ele esteja apresentando no mínimo 2 destes sinais abaixo aqui que nós falamos. Somente um sinal não é o suficiente para a gente caracterizar como SIRS. Eu preciso de 2 ou mais sinais para caracterizar. E ainda nós temos aí um agravamento, né, da sepse, que nós vamos chamar de choque séptico, que nada mais é uma hipotensão refratária ao volume, com necessidade de vasopressor
mais o diagnóstico de sepse. Então, de forma simples e resumida, o nosso paciente, ele foi diagnosticado ali num primeiro momento com sinais de CIRS ou de disfunção orgânica. O médico prescreveu uma hidratação para esse paciente. Essa hidratação foi realizada com foco em elevar a pressão do paciente e essa pressão ela não responde ao volume, sendo necessário aí a administração de drogas vasoativas vasopressoras, como, por exemplo, a noradrenalina, que vai ter como finalidade elevar essa hipotensão. Então, isso nós podemos dizer que é um agravamento da sepse. Essa anormalidade circulatória ou celular secundária à sepse. Então, o paciente ele já está com disfunção orgânica, sinais ou não de CIRS, e ele tem uma hipotensão que não responde ao volume. Sendo assim, ele vai receber drogas que têm a função de elevar essa pressão, mantendo a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Além do que, o choque séptico ele também vai ser caracterizado pelo aumento do lactato acima de 2. Lembrando que o choque é a expressão clínica da falência circulatória aguda. Então, é um quadro de maior gravidade, onde eu tenho uma baixa na oferta de oxigênio para os tecidos, que pode, inclusive, levar o meu paciente a óbito. E claro que a gente precisa falar, então, dos sinais de disfunção orgânica, que é um ponto importantíssimo para diagnosticar o paciente com sepse, ou então com a forma mais grave, que é o choque séptico. E entre os sinais de disfunção orgânica, nós vamos ter a hipotensão em si, onde a pressão arterial sistólica é sempre menor que 90, ou a pressão arterial média menor que 65. Nós vamos ter a presença de oligúria, ou elevação da creatinina nos níveis descritos. Pacientes com mais de 6 horas sem urinar, nós já podemos classificá-los com um quadro de oligúria, se ele não estiver, claro, com um processo de retenção urinária. Outro sinal de disfunção orgânica que nós vamos ter aí é a relação da pressão arterial de oxigênio, dividida pela fração expiratória de oxigênio, sempre que menor que 300, já vai indicar para a gente aí um quadro de insuficiência respiratória, ou a necessidade de oxigênio para manter a saturação de O2 acima de 90%. Então, esse cálculo da relação pressão arterial de oxigênio e fração expiratória de O2, vale a pena a gente dar uma aprofundada para entender se o nosso paciente está entrando em um quadro de insuficiência respiratória ou não. A contagem de plaquetas abaixo de 100 mil. O lactato acima do valor de referência, lembrando aí que nós vamos ter tanto o lactato venoso como o lactato arterial. E vale a pena a gente levar em consideração o valor de referência para identificar a presença da disfunção orgânica. O rebaixamento do nível de consciência, agitação e delírio. E também o aumento significativo das bilirrubinas acima 2 vezes o valor de referência. Então, aqui nós vamos ter os principais sinais de disfunção orgânica que podem evidenciar precocemente, quando bem analisados no nosso paciente, o diagnóstico de sepse. Para isso, vale a gente falar um pouquinho do lactato em si, entender quem é o lactato, qual que é a importância do lactato nesse processo. O lactato ele é produzido pelo organismo por meio da quebra da glicose
para produzir energia sem a presença de oxigênio, no que a gente chama de metabolismo anaeróbio. Quando ocorre a falta ou a diminuição de oxigênio para nutrir as células, nós sabemos que a célula ela precisa do oxigênio e da glicose para fazer, para gerar a energia, o ATP, na célula. Quando nós temos uma baixa de oxigênio, nós precisamos partir para um outro processo, que nós vamos chamar de metabolismo anaeróbio, onde vai ocorrer a quebra da glicose para a produção de energia, mas sem a presença do oxigênio. E o lactato ele vai ser fruto desse processo, dessa produção. Na sepse, o lactato ele aumenta exatamente devido a essa má perfusão de oxigênio em via sistêmica, reduzindo assim a oferta ou captação de oxigênio nos tecidos, o que favorece a glicólise para a produção de ATP, que é exatamente isso que a gente acabou de falar, que é o processo de metabolismo anaeróbio para a produção de energia. Aqui nós, como já falamos anteriormente, nós temos um exemplo aqui da relação pressão arterial de oxigênio e fração expiratória de oxigênio. Essa relação é um indicador muito utilizado para identificar insuficiência respiratória aguda. E a relação pressão arterial de O2 e fração expiratória de O2 maior que 301 já indicam uma oxigenação inadequada. Se o valor desse resultado der, por exemplo, de 201 a 300, nós já temos aí uma lesão pulmonar aguda, e menor que 200 caracteriza sinais de síndrome do desconforto respiratório agudo, já um processo já de maior gravidade. Então aqui a gente deixa para vocês um exemplo de como fazer o cálculo em 4 passos. Para isso a gente precisa ter o valor da pressão arterial de oxigênio, que vai vir através da gasometria arterial. Nós precisamos converter o valor da fração expiratória de oxigênio para a forma decimal, porque ela está em porcentagem. Por exemplo, uma FiO2 de 32%, nós vamos dividir isso daí por 100 e vamos ter um total aí de 0,32. Então, nós vamos calcular a relação pressão arterial de oxigênio e fração expiratória de O2 com o número da primeira e da segunda etapa. Por exemplo, uma pressão arterial de O2 de 55, um FI de 0,3, já convertido, né? Seria uma FiO2 de 30%, já convertido, 30% dividido por 100 dá 0,3. Então, a gente divide o 55 por 0,3. É essa relação, né? Pressão arterial de O2 dividida pela fração expiratória de oxigênio, que vai dar um resultado aí para mim de 183. No caso, aqui diz pra gente que valores menores que 200 já caracterizam como sinal de síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, esse paciente, ele estaria classificado dessa forma. Vale a pena, enfermeiros, treinarem um pouco esse cálculo para se habituar a fazê-los no dia a dia. E aqui a gente tem o protocolo de sepse em si, em específico aqui da GNDI, que tem como padrão o protocolo de sepse do Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS. E aqui nós temos as informações iniciais do protocolo, como a data de abertura, a hora, e é muito importante nós descrevermos o horário de abertura do protocolo, porque a partir desse momento nós temos 1 hora para realizar uma série de ações
com foco em tratar precocemente esse paciente. Do nosso lado esquerdo aqui nós vamos ter os sinais de SIRS, como já dito, como a temperatura axilar acima de 38,3, a temperatura axilar abaixo de 36 graus Celsius, a frequência respiratória acima de 90, frequência cardíaca acima de 90, frequência respiratória acima de 20, os exames laboratoriais, quando presentes, como o aumento dos leucócitos acima de 12.000, ou abaixo de 4.000, ou ainda a presença de células bastões, célula jovem acima de 10%. Esses vão ser os meus sinais de SIRS. Para abrir o protocolo de sepsis, eu preciso de pelo menos 2 sinais de SIRS ou mais, ou um critério de disfunção orgânica, que nós vemos ali aqui do nosso lado direito, como APA, a saturação, a oligúria, a alteração do nível de consciência, plaquetas, lactato e etc. Então, se eu tiver a presença de um critério de disfunção orgânica, eu já posso abrir o meu protocolo para sepse, já com um indicativo, inclusive, de que eu posso classificá-lo como sepse. Um ou mais, claro, critérios de disfunção orgânica, com ou sem a presença dos sinais de SIRS. Então, a gente realiza a abertura do protocolo. É importante a gente colocar o horário da avaliação médica, classificar o que foi evidenciado como infecção, sepsis, choque séptico ou paliativo, identificar a presença de infecção suspeita ou confirmada. Em caso de não identificação, a gente pode excluir o protocolo, e em caso de identificação, a gente pode dar continuidade ao processo. Também aqui na sequência, descrevendo o foco da minha infecção. Quando eu sei, eu posso colocar de acordo com a clínica ou então em outros, para aqueles casos onde o foco infeccioso ainda não está definido. Esse aqui, acredito ser o ponto mais importante da abertura do nosso protocolo, que são os momentos de ouro, vamos dizer assim, onde nós temos que coletar o kit sepse com a presença da amostra de lactato, de gasometria arterial, as culturas, hemogramas, alguns outros marcadores bioquímicos. E essa coleta ela tem que acontecer de forma mais rápida possível, respeitando os sítios da coleta, e tem que ser, neste momento, enviado com a maior rapidez para o laboratório. Então, em momento nenhum, colete o kit sepse e deixe ele esperando um outro momento para que então seja encaminhado para o laboratório. Ao contrário disso, coletou o kit, já peça para alguém encaminhar o mais rápido possível essas amostras para o laboratório, porque o laboratório ele também tem tempo dentro dessa 1 hora de ouro para iniciar, inclusive, os próximos passos, que é a administração do antibiótico, que também tem como meta ser administrada na primeira hora. É muito importante a gente também colocar a data ao medicamento que está sendo administrado e o horário da administração. Vale ressaltar que, em alguns casos, principalmente quando a coleta das culturas está difícil por problemas de perfusão mesmo, dificuldade de punção, de acesso venoso periférico, o antibiótico ele deve ser administrado mesmo antes da administração da coleta das culturas.
não é o mais adequado. O ideal é que se colete as culturas antes e depois se administre o antibiótico. Mas se você, enfermeiro, observar que o tempo está estourando, administre o antibiótico mesmo sem a coleta das hemoculturas, enquanto você tenta realizar essa coleta. É muito importante que esse antibiótico ele entre também dentro dessa hora de ouro, dessa primeira hora. Na sequência, após aí o levantamento das disfunções orgânicas, dos sinais de CIRS, do resultado dos primeiros exames, como por exemplo o resultado do lactato, que é o principal ou um dos principais marcadores para a gente nesse momento. Então, a gente data e dá a hora do diagnóstico de sepse ou choque séptico, já colocando a data e o horário da segunda coleta do lactato. Por quê? Porque esse paciente também vai receber hidratação, um volume de soro fisiológico que tem como objetivo diminuir a quantidade de lactato da corrente sanguínea. Então, ele vai meio que lavar o sistema circulatório, diminuindo esse lactato. Por isso, também a importância de se administrar, de conversar com o médico, cobrar do médico a presença do volume da hidratação para a gente conseguir diminuir também esse aumento do lactato na corrente sanguínea. Porque, além de tudo, o lactato, ele em excesso também vai produzir o que a gente chama de acidose lática. Então, ele vai deixar o sangue do paciente mais ácido, o que é prejudicial a órgãos-alvo e etc. Então, por isso que é importante pensar sempre em diminuir também esse lactato por meio da hidratação. Na sequência, dando continuidade no protocolo, nós temos a data e o horário em que esse paciente é encaminhado para uma unidade de terapia intensiva ou unidade de internação, o horário, inclusive mais para frente da alta ou do óbito desse paciente e a assinatura do médico e do enfermeiro responsável pela abertura do protocolo de sepse. Então, pensando nisso, a gente enfatiza aqui a importância do pacote de ouro, né, da primeira hora, que compreende a abertura do protocolo, coleta de exames laboratoriais, incluindo aí o lactato, a coleta das culturas, a administração do antibiótico, a ressuscitação volêmica por meio de hidratação, a administração de vasopressores, se necessário, em caso de choque séptico, onde o paciente não responde ao volume e continua hipotenso, e o checkpoint da sexta hora, onde nós observamos aí a presença ainda ou não do aumento do lactato, a hipotensão persistente e etc. Então, são pontos importantes aí que a gente vem enfatizar para vocês. O paciente extra-hospitalar, no nosso caso aqui, nós estamos em um centro clínico diferenciado, com uma estrutura diferenciada, mas ainda um centro clínico. Além do que, a gente ainda pode classificar pacientes em unidades de quali-vida, case, pronto-socorro, que necessitam da necessidade de cuidado. Esses pacientes também nós devemos fazer uma busca ativa para evidenciar sinais de disfunção orgânica e sinais de CIRS. Abrir o protocolo da forma mais precoce possível, aplicar o pacote da 1 hora, o médico solicitar a vaga e ambulância para transportar esse paciente para uma unidade hospitalar, lembrando a necessidade da recoleta do lactato em casos de lactato alterado entre 2 a 4 horas da primeira coleta. A reavaliação médica também é muito importante. Verificação dos sinais vitais de 30 em 30 minutos na primeira hora e após de 2 em 2 horas até a transferência, ou de acordo com o POP da instituição, lembrando que pacientes
Com droga vasoativa, nós devemos fazer o controle dos sinais vitais a cada 1 hora. Observar e relatar e anotar alterações ou parâmetros, incluindo aí a saturação de oxigênio, nível de consciência, a presença ou não de diurese, que é muito importante para a gente nesse momento. Ainda falando do pacote da primeira hora, o lactato arterial ou venoso, ele reflete a gravidade do paciente, a má perfusão tecidual. Quanto mais alto o lactato, significa que menos oxigênio está chegando nas células, o que tem valor aí de prognóstico. O aumento do lactato, ele necessita de ressuscitação volêmica para a gente conseguir diminuir. O tempo ideal é que seja entre aí os primeiros 30 minutos. Além disso, nós temos aí as hemoculturas, mais a cultura de sítios suspeitos, para identificar o micro-organismo e, consequentemente, também qual o melhor antibiótico para dar prosseguimento ao tratamento desse paciente. Lembrando que as hemoculturas, elas devem ser, no nosso caso, coletado de sítios diferentes. Ao realizar a coleta, é importante não utilizar somente um suave com álcool, e sim uma gaze com clorexidine alcoólico para fazer a antisepsia do local da coleta e coletar 2 frascos, um anaeróbio e um aeróbio, de cada um dos sítios puncionados. Ainda é muito importante a gente falar da administração do antibiótico, porque ele auxilia no controle da resposta inflamatória. De preferência, o médico ele deve prescrever antibióticos de largo espectro por via intravenosa, idealmente dentro aí da primeira hora, onde o médico prescreve geralmente doses máximas do antibiótico. A reposição volêmica, que vai restabelecer o fluxo sanguíneo, oferecendo oxigênio para as células, tentando aí elevar a pressão dos pacientes em caso de hipotensão e também diminuir a hiperlactatemia. O recomendado é 30 ml quilo com cristalóides, como por exemplo o soro fisiológico. E em caso de hipotensão persistente ao volume, entrar com o vasopressor, que é uma medicação que vai ter como finalidade aí elevar a pressão arterial. Um dos principais vasopressores que nós temos com essa finalidade é a noradrenalina. E realizar uma nova mensuração do lactato para ver se houve um clareamento do lactato que melhora o prognóstico do paciente. Então, é uma coisa que deve ser perseguida, deve ser observada, e em caso de alteração do primeiro, deve ser coletado o segundo em até 4 horas. Vale a gente relatar aqui um pouquinho as complicações ou sequelas da sepse em pacientes sobreviventes após a alta hospitalar. Muitos desses pacientes vão ter uma série de limitações físicas, déficits cognitivos, comprometimento da saúde mental, como ansiedade e depressão, exacerbação de doenças crônicas, o aparecimento de novas infecções, dificuldade de deglutição, dor, distúrbios visuais, perda de cabelo, problemas com dentição e unha. Então, aqui são várias as complicações e sequelas que o paciente diagnosticado com sepse pode ter após a alta hospitalar. E nós temos aqui algumas orientações que são importantíssimas aqui para a nossa realidade na unidade avançada de Santo André da Intermédica. Sempre que o protocolo for aberto, esse protocolo precisa ser finalizado com um desfecho, se deu continuidade, se foi diagnosticado sepse, ou então se o protocolo foi fechado.
Aqui na UAS a gente pede para que seja anexado ao protocolo a prescrição com o volume e a antibiótico terapia prescrita. É importante ainda se atentar para o horário da prescrição e da abertura do protocolo, para que sejam horas ali próximas. Abrir o protocolo às 20, o horário da prescrição, dos exames que devem ser coletados, do antibiótico, do volume, ele tem que estar próximo desse horário de abertura do protocolo. Enviar os exames para o laboratório com urgência após a coleta e respeitar o pacote de 1 hora. Essas são orientações importantes.